Olá, bom dia a todos. Me chamo Maurício Santos, faço parte aqui do quadro da CCA Bernardon e agora vou comentar as alterações que ocorreram na última semana na legislação tributária federal. Na sequência, o colega Luiz Antônio vai abordar a legislação estadual e, por último, o colega André, a legislação previdenciária e trabalhista. Então, nessa última semana, saiu o Poder Executivo publicou uma medida provisória de número 1108. Essa medida provisória trouxe uma importante, relevante alteração na legislação do PAT, que é a Lei 6.321. Essa alteração, ela foi uma resposta do Poder Executivo em decorrência de uma enxurrada de ação judicial que os contribuintes começaram a ingressar em decorrência do Decreto 10.854 de 2021. Esse decreto ele havia instituído alguns limites na aplicação do PAT pelas empresas, que era o limite das empresas utilizar o benefício do PAT somente para os funcionários que receberem até 5 salários mínimos, e também limitou o valor do benefício a um salário mínimo. Então, os contribuintes acabaram entrando com ações judiciais porque o programa do PAT não poderia ser alterado por via decreto, tendo em vista que a sua instituição foi por via de uma lei, né? Então, o que o governo fez? Ele foi lá e alterou a própria lei do PAT, mediante a medida provisória. Com isso, ele acabou corrigindo essas ações judiciais que os contribuintes têm ingressado. Então, essa foi a principal alteração que acaba impactando o imposto de renda da pessoa jurídica, né, com essa medida provisória. E outras alterações que essa medida provisória trouxe foi quanto à regulamentação das sanções aplicáveis quanto às pessoas jurídicas que não observarem as regras do Programa de Alimentação do Trabalhador. Dentre essas sanções estão a aplicação de multas que vão de R$ 5.000 a 50 mil, e também a perda do benefício, a perda da inscrição e, por decorrência, a perda do benefício fiscal do PAT. Outra alteração também que ocorreu na legislação tributária federal nesta última semana foi quanto à publicação da resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional de número 167. Essa resolução ela alterou o programa de parcelamento dos débitos do Simples Nacional que eu já havia comentado nas últimas 2 semanas, que é o HELP. E agora, com essa publicação desta resolução, a Receita Federal ampliou o rol de empresas que podem aderir a esse parcelamento, que é tanto as empresas que hoje estão no Simples, quanto as empresas que já foram desenquadradas do Simples Nacional. E, por fim, o último lembrete que tenho aqui é que desde o dia 1º de abril, sexta-feira passada, começou a valer a Lei 10.288, que foi publicada em 31 de dezembro de 2021. Dentre diversas alterações que ocorreram nesta lei, foi reinstituída a cobrança do adicional de alíquota da COFINS sobre a importação de determinados bens. Esse adicional corresponde a 1% da alíquota e também esse adicional ele não gera direito a crédito para aquelas empresas do lucro real. Então esse adicional ele acaba sendo um custo nas importações. Anteriormente esse adicional já havia sido cobrado até 31 de dezembro de 2020, mas como o governo não havia publicado outra lei para estender essa cobrança, né, ele acabou perdendo a eficácia em 2021. Mas agora, no final do ano passado, o governo publicou uma lei, então que entrou em vigor agora a partir do dia 1º de abril. Seriam estes os recados que temos a transmitir aos senhores. E agora passo a palavra para o colega Luiz Antônio, que vai falar sobre os aspectos referentes à legislação estadual. Um abraço a todos e desejo a todos uma boa semana.
Bom dia a todos. Agora, nessa parte do painel, queremos falar um pouco sobre as principais alterações da legislação tributária, tratando primeiramente do IPI, que é uma legislação federal, e também do ICMS do Estado do Rio Grande do Sul e ainda do ISSQN de Porto Alegre, publicadas na semana passada. Como disse, então, primeiramente vamos comentar sobre o adiamento da entrada em vigor da nova tabela do IPI, que seria para o dia 1º de abril, na sexta-feira, e passou para o dia 1º de maio. Foi através do decreto 11.021, da edição extra do Diário Oficial do dia 31 de março, que houve então esse adiamento, né, da entrada em vigor da nova tabela do IPI, que havia sido publicada lá em 30 de dezembro de 2021. Assim permanece então as reduções de alíquotas, né, do IPI, que foram promovidas no mês de fevereiro, no dia 25 de fevereiro, pelo decreto 10.979. Ele reduziu as alíquotas do IPI, especificamente para os veículos da posição 8703 em 18,5%, e para os demais produtos de toda a tabela, exceto do capítulo 24, que é tabacos e cigarros, né, que ficou então uma redução de 25%. Então é importante esclarecer que a atual tabela aprovada pelo decreto lá de 2016 permanece em vigor até 30 de abril de 2022, pois todos estávamos pensando que ela vigoraria somente até 31 de março, mas por força desse novo decreto, ela foi prorrogada então a sua entrada em vigor para o dia 1º de maio de 2022. Passamos agora então para as alterações do ICMS. Primeiramente, tivemos uma publicação no SPED, da nova versão do Guia Prático da Escrituração Fiscal Digital, que é o aplicativo que faz a escrituração das notas fiscais de entrada, das notas fiscais de saída, da apuração do ICMS, da apuração do IPI. Esta publicação da nova versão 3.09 do Guia Prático e também da nota técnica de 2022, a 001, versão 1.0, tem vigência então a partir de janeiro de 2023. Nessa nova versão, então, temos alterações de validações, inclusão de registros do bloco K, que é aquele livro Controle da Produção e do Estoque, que agora está inserido no próprio SPED, no caso, né? Então, estas alterações visam a apresentação do informativo simplificado do bloco K, que deverá ser disponibilizado no SPED em uma possível nova versão da escrituração fiscal digital. O bloco K simplificado foi definido no parágrafo 13 da cláusula 3ª do ajuste CINIEF 2 de 2009, que é o que regula toda a parte da escrituração fiscal digital. Depois tivemos uma notícia quanto ao programa de autorregularização destinado a contribuintes do Simples Nacional do setor de restaurantes. Essa nova notícia, né, publicada no site da Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul, no dia 1º de abril de 2022, ela está dando início a uma nova modalidade, né, de regularização, né, para contribuintes. Um programa de autorregularização destinados a contribuintes do Simples Nacional do setor de restaurantes, que visa disponibilizar
a oportunidade de regularizar divergências identificadas em suas declarações de maneira simples, mais econômica, obviamente, sem ter que pagar juros e multas resultantes de uma ação fiscal. Na sequência, então, tivemos a divulgação de um decreto. Antes nós só tínhamos um comunicado ou uma notícia da Fazenda Estadual quanto à definição da vigência no estado do Rio Grande do Sul, da diferença de alíquota relativamente a operações realizadas por fornecedores de outras unidades da federação para consumidores finais aqui no estado do Rio Grande do Sul, não contribuintes, sejam eles pessoas físicas ou jurídicas. O decreto é o 56.432, publicado agora no dia 29 de março. Então, a exigência desse DIFAL, né, como é chamado, diferencial de alíquota, nas operações e prestações destinadas a consumidor final não contribuintes do ICMS, localizados, estes não contribuintes, no estado do Rio Grande do Sul, de acordo com a própria notícia que anteriormente tinha sido divulgada pela Secretaria da Fazenda, será exigido, então, a partir de 1º de abril de 2022, agora com o respaldo de um ato legal, no caso, o decreto. Então, anteriormente nós tínhamos um comunicado que até deixava dúvidas a respeito, porque estava definindo que era a partir de 1º de abril, mas se houvesse uma decisão do Supremo Tribunal Federal em relação à ação direta de inconstitucionalidade, poderia retroagir a 1º de janeiro. Agora não, no decreto ele está definido como dia 1º de abril de 2022. Na sequência tivemos a publicação de um outro decreto, quanto à isenção do ICMS para fármacos e medicamentos destinados a órgãos da administração pública, inclusive acrescentando novos produtos. Então, trata-se de alteração da lista, destes fármacos e medicamentos e acrescenta novos produtos. Então, as empresas que se envolvem com a comercialização de fármacos e medicamentos devem observar esta disposição constante no decreto 56.433. Passamos agora para as orientações normativas. Destacamos apenas uma, a Instrução Normativa 29, e ela trata do programa Fidelidade da Nota Fiscal Gaúcha para os contribuintes enquadrados no ROT-ST, que é aquele regime de tributação definitiva da substituição tributária, regime optativo da substituição tributária. Então, em relação a esses contribuintes enquadrados no ROT, a participação no programa Fidelidade NFG, que é a nota fiscal gaúcha, no caso, consiste quanto às operações documentadas por notas fiscais de consumidor eletrônica em incluir o CPF do consumidor em no mínimo 20% das NFC, nota fiscal de consumidor eletrônico, emitidas em cada trimestre civil. Então fica definido que a inclusão é necessária de no mínimo 20% de operações documentadas por nota fiscal de consumidor eletrônica. Na parte do ICMS, então, seriam estas as alterações ou notícias que gostaríamos de trazer aos senhores. Por último, agora temos uma alteração importante na legislação municipal de Porto Alegre, quanto ao ISSQN. Tivemos a revogação do CEPOM, agora em nível de decreto municipal, e também diversas alterações vinculadas à responsabilidade por retenção do imposto
ou de substituição tributária do tributo municipal, que é o ISSQN. Esse decreto, que tem o número de 21.428, publicado no dia 25 de março, ele altera diversos dispositivos do regulamento do ISSQN de Porto Alegre em relação à responsabilidade de recolhimento do ISSQN, onde passa a ser aplicada também às empresas autorizatárias. Até fica difícil de dizer essa palavra, né? Permissionárias do serviço de energia elétrica, telefonia e distribuição de água e de gás, sobre serviço de qualquer natureza. Também a pessoa jurídica, ainda que imune ou isenta, tomadora ou intermediária do serviço descrito no subitem 16.02 da lista de serviços sujeita ao ISSQN, que trata, na verdade, de outro serviço de transporte de natureza municipal, quando o prestador do serviço não estiver estabelecido no município de Porto Alegre. E também as empresas administradoras de portos, aeroportos e terminais rodoviários. Além disso, também define hipótese, mesmo quando o valor da prestação do serviço for inferior a 200 UFMs, que é a unidade fiscal do município, deverá então ser retido o ISSQN. Antes, de modo geral, sempre que fosse inferior, a 200 UFMs, o valor da prestação de serviço estava isento de retenção. Mas ela definiu várias hipóteses agora em que, mesmo sendo inferior a 200, tem que haver a retenção do ISSQN. Dentre outras alterações, ainda revoga o decreto 16.228 de 2009, que instituiu o cadastro de prestadores de serviço de outros municípios, o famoso CEPOM, que existe ainda em outras cidades, como São Paulo, Itajaí e Belo Horizonte, isso no âmbito agora do município de Porto Alegre. Então, no âmbito do município de Porto Alegre, nós já tínhamos essa informação da revogação da instrução normativa que tratava deste cadastro. Agora temos a revogação no próprio regulamento do imposto. Bom, eram estas, então, as informações da área fiscal vinculadas ao IPI, que é uma legislação federal, ao ICMS, que é um tributo estadual, e ao ISSQN, que é um imposto municipal. Então, pegamos as três áreas dessa vez. Então, eram estas as alterações que gostaríamos de transmitir aos senhores. A seguir, então, o colega André vai comentar as alterações da legislação previdenciária. E desejamos desde já um bom dia, uma ótima semana e até o próximo painel tributário da CCA. Bom dia a todos. Na semana passada, tivemos por principal destaque a publicação da medida provisória número 1109, que criou medidas trabalhistas alternativas para vigorar durante o estado de calamidade pública, decretado em âmbito nacional ou estadual e municipal, reconhecidos pelo governo federal. Segundo a medida provisória, para fins de preservação do emprego, sustentabilidade do mercado de trabalho e enfrentamento das consequências do estado de calamidade pública, poderão ser adotadas medidas alternativas em relação ao teletrabalho, a antecipação de férias individuais, a concessão de férias coletivas, o aproveitamento e a antecipação de feriados, o banco de horas e a suspensão da exigibilidade do recolhimento do Fundo de Garantia. Começando pela suspensão do recolhimento do Fundo de Garantia, gostaria de informar que a medida provisória dá poderes ao Ministério do Trabalho para suspender a exigibilidade por até 4 meses nos estabelecimentos situados em municípios com estado de calamidade pública reconhecido pelo governo federal. E aqui eu gostaria de frisar, que
não basta o município estabelecer o estado de calamidade pública, ele tem que ser também reconhecido pelo governo federal. Os depósitos suspensos desse Fundo de Garantia poderão ser pagos parceladamente, sem incidência de encargos legais, em até 6 parcelas. Dentre outras medidas alternativas trazidas pela medida provisória, temos o caso do teletrabalho, em que a medida provisória prevê que a responsabilidade pelo custo dos equipamentos e reembolso de outras despesas arcadas pelo empregado serão previstas em contrato firmado entre empregado e empregador. Já no caso das férias coletivas, por exemplo, a medida provisória estabeleceu que a sua concessão poderá ser decidida pelo empregador e informada aos empregados com antecedência mínima de 48 horas, sendo permitida, nesse caso, a concessão de férias por período superior a 30 dias. Importante destacar que a adoção das medidas alternativas previstas na medida provisória 1109, inclusive a suspensão dos depósitos do Fundo de Garantia, observará o disposto em ato do Ministério do Trabalho e da Previdência a ser publicado, que estabelecerá, entre outros parâmetros, o prazo em que as medidas trabalhistas alternativas poderão ser adotadas. Esse prazo poderá ser de até 90 dias, prorrogável enquanto durar o estado de calamidade pública em âmbito nacional ou em âmbito estadual, distrital ou municipal, reconhecido, volto a frisar, pelo Poder Executivo Federal. Como a medida provisória trouxe medidas que afetam o dia a dia dos empregadores e dos empregados, é fundamental que os gestores de RH estudem o seu contexto para verificarem em que aspectos suas empresas serão afetadas. Também tivemos na semana passada a publicação no portal do E-Social de uma nota constando o alerta de que a publicação das medidas provisórias número 1107 e 1110 não alterou de imediato o vencimento dos documentos de arrecadação gerados pelo E-Social para os empregadores domésticos, segurados especiais e microempreendedores individuais, que continuam com vencimento até o dia 7 do mês seguinte ao da competência. Ao tratar da data do pagamento do Fundo de Garantia para equalizar com a data de vencimento das contribuições previdenciárias, que possuem vencimento até o dia 20 do mês seguinte ao da competência, o objetivo dessas medidas provisórias foi preparar a legislação para a entrada em produção do FGTS Digital, que é o novo sistema de arrecadação do governo federal e que utilizará dados do E-Social para gerar as guias, simplificando e automatizando todo o processo. Esse sistema ainda está em desenvolvimento e a data de entrada em produção não foi divulgada ainda. Os sistemas da Caixa também deverão passar por ajustes para tratar a remuneração das contas dos trabalhadores, que também foi alterada pelas referidas medidas provisórias. Por esse motivo, o vencimento do Fundo de Garantia recolhido via DAI será alterado apenas com alteração no vencimento realizada para os demais empregadores. Para esses empregadores que atualmente utilizam o sistema CFIP Conectividade Social da Caixa para recolhimento do Fundo de Garantia, também não haverá alteração no processo e as guias mensais continuarão com vencimento até o dia 7 do mês seguinte ao da competência, até que o Fundo de Garantia Digital entre em produção. Na semana passada também tivemos a publicação da versão número 20 do Manual de Movimentação da Conta Vinculada do FGTS, que disciplina a movimentação das contas vinculadas. A principal novidade é a regulamentação acerca da movimentação da conta vinculada para o saque extraordinário do Fundo de Garantia, de que trata a medida provisória 1105, até o limite de R$1.000 por trabalhador. O novo manual já está disponível para download no site caixa.gov.br,
na pasta de manual e cartilhas operacionais. Na última quinta-feira, a Caixa Econômica Federal publicou o novo Manual Operacional disciplinando os procedimentos para a aplicação do Fundo de Garantia em Fundo Mútuo de Privatização, o que poderá ser feito individualmente pelo trabalhador ou por meio de clubes de investimento. A aquisição dos valores imobiliários deverá ser no âmbito do Programa Nacional de Desestatização ou nos similares estaduais, aprovados pelo Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos. Referido manual já se encontra à disposição no site da Caixa Econômica Federal. Em 29 de março foi publicada a Instrução Normativa número 128, que trouxe novo disciplinamento às regras acerca dos procedimentos e das rotinas sobre cadastro, administração e retificação de informações dos beneficiários, reconhecimento, manutenção, revisão e recursos de benefícios previdenciários e assistenciais, serviços do regime geral de previdência social, compensação previdenciária, acordos internacionais da previdência social e processo administrativo previdenciário, tudo isso no âmbito do INSS. Adianto que aqueles que tiverem interesse em aprofundarem-se no estudo desses pontos, que a Instrução Normativa número 128 é extensa, tem 674 artigos, então é importante que reservem um bom tempo para essa leitura. Essa leitura é recomendável principalmente aos gestores de RH, porque temos muitos pontos que podem ser pertinentes às suas respectivas empresas. Também na semana passada, o governo federal trouxe, através da medida provisória 1108, novas disposições acerca do pagamento de auxílio alimentação, de que trata o parágrafo 2º do artigo 457 da CLT. Segundo a medida provisória, as importâncias pagas pelo empregador a título de auxílio alimentação deverão ser utilizadas exclusivamente para pagamento de refeições em restaurantes e estabelecimentos similares, ou para aquisição de gêneros alimentícios em estabelecimentos comerciais. Diz ainda que o empregador, ao contratar pessoa jurídica para o fornecimento de auxílio alimentação, não poderá exigir ou receber qualquer tipo de deságio ou imposição de descontos sobre o valor contratado, prazos de repasse ou pagamento que descaracterizem a natureza pré-paga dos valores a serem disponibilizados aos trabalhadores, ou ainda outras verbas e benefícios diretos ou indiretos de qualquer natureza não vinculados diretamente à promoção de saúde e segurança alimentar do trabalhador, no âmbito de contratos firmados com empresas emissoras de instrumentos de pagamento de auxílio alimentação. Segundo a medida provisória, a execução inadequada, o desvio ou desvirtuamento das finalidades do auxílio alimentação, de que trata o parágrafo 2º do artigo 457 da CLT, pelos empregadores ou pelas empresas emissoras de instrumentos de pagamento do auxílio alimentação, acarretará a aplicação de multa no valor de R$ 5.000 a R$ 50.000, aplicada em dobro em caso de reincidência ou embaraço à fiscalização, sem prejuízo da aplicação de outras penalidades cabíveis pelos órgãos competentes. A medida provisória 1108 também trouxe uma série de novidades aos artigos 62 e 75 da CLT, no que tange à adoção do teletrabalho. Portanto, é importante que os responsáveis pelo RH nas empresas que adotam esse regime de trabalho procurem inteirar-se das alterações promovidas pela medida provisória. E para encerrar o nosso painel tributário dessa semana, informo que na sexta-feira passada, a medida provisória número 1091, que fixou o salário mínimo nacional desse ano em R$ 1.212, teve a sua vigência prorrogada por mais 60 dias.
Por hoje seriam essas as novidades que gostaríamos de transmitir a vocês nessa semana. Aproveito para convidá-los a acessar o nosso Instagram, seguir a CCA Bernardon e ficarem por dentro das novidades da legislação tributária. Desejo a todos uma ótima semana.